olha só, a conversa continua aqui no intervalo, muitos assuntos interessantes para a gente discutir. Nós recebemos hoje o presidente recém-possado da FEComércio, Marcelo Baiocchi, falando da eleição que ele ganhou apertada por apenas um voto, do que ele pretende fazer. E é lógico, como representante de um segmento empresarial tão grande, envolve economia, envolve macroeconomia, envolve microeconomia, até o horário de funcionamento do comércio nos dias de jogos da Copa. Presidente, como é que vai ser? Sexta-feira, de manhã o Brasil joga e quarta-feira de tarde. O comércio funciona muito vinculado a bancos, né? Então a gente procura seguir próximo do horário bancário. Mas a grande maioria do comércio, os jogos que estão sendo às 9 horas da manhã, não justifica abrir das 8 às 9. Né? E o jogo termina às 11, então a recomendação nossa, é mais por recomendação, que abra das 12 às 18 sem horário para o almoço. E o jogo que acontece às 15, que funciona até às 14. E essas horas que nós vamos dar aos nossos funcionários, que fiquem no banco de horas, com uma compensação futura, no curso de treinamento. Ok, antes de passar a palavra para os meus colegas, a primeira pergunta de telespectador. A Luísa, do setor Pedro Ludovico. A sua atuação como presidente do Secov pode contribuir de alguma forma na sua gestão do FEComércio, essa experiência de gestão? Sem dúvida nenhuma, né? O tempo que eu passei como presidente do Secov me deu muita bagagem e conhecimento do sistema sindical. E dentro do Sebrae me deu conhecimento do sistema S. Eu até falava durante a campanha, fora o presidente Evaristo, eu era o único dentro do conselho da federação que tinha experiência no sistema S do Sebrae. E toda essa experiência que eu estou carregando para dentro da federação. Dentro exatamente dessa pergunta da experiência, né? O que é que você pretende fazer em relação ao fortalecimento dos sindicatos? Porque é um momento crucial para eles, né? A questão do fim da contribuição sindical, o que você pretende fazer? E vale explicar que sindicato patronal também necessita da contribuição, né? Sim. Todo sindicato, seja patronal ou de empregados, ele sobrevive via, né, da contribuição sindical. Com o fim dela, a grande maioria foi pego desprevenido. Exato. Eu falo a grande maioria porque o Secov não. Aí eu quero dizer que há mais de 20 anos atrás a gente já previa isso. Lá no Secov nós começamos a prestar serviço. Hoje 85% da nossa receita é de serviço. Então a falta da contribuição sindical só exigiu adequação. Agora a grande maioria não fez o dever de casa. Então o que a federação está se preparando? Isso está na minha proposta quando a gente começou a discutir o projeto de gestão. A gente precisa atuar fortalecendo os sindicatos que estão conosco. Nós iremos criar uma central sindical de serviços, nós iremos criar uma estrutura para aqueles sindicatos que têm dificuldade, que pagam aluguel ou não está bem instalado, para vir instalar nessa central, nesse prédio fixo, né? E ali ele vai oferecer, junto com a Federação do Comércio, serviços para os seus associados. Seja na consultoria jurídica, contábil, serviços na área de atendimento ambulatorial, que algumas têm, o serviço social, vários serviços que agregam o empresário em torno do sindicato, e esse serviço é que proporciona uma arrecadação, tanto no serviço quanto na mensalidade que ele virá a pagar. E eu não estou inventando, eu estou pegando a experiência que nós criamos no Secov, que eu acabei de dizer que 85% é de serviço, e transformando isso e pegando outras experiências de outros sindicatos para ter uma grande central de serviços que todo sindicato vai utilizar para arrecadar. Tá, mas a opinião, a posição do empresário Marcelo Baiocchi, o senhor é a favor da volta do imposto sindical como era antes? Enfim, não ficar como está sem que seja obrigatório? Sou contra. Sou totalmente favorável ao fim da contribuição sindical. A contribuição sindical, por muitos anos, foi apenas um instrumento de arrecadação. Aí eu digo que não na maioria do sindicato patronal, mas na maioria dos sindicatos de empregados. Tanto nós vimos aí a era do último governo do PT pular de 1.500 para 15 mil sindicatos de empregados. Foi unicamente para arrecadação própria, né? E sem comprovação, sem justificativa e sem demonstração onde o dinheiro era arrecadado. Eu acho que a contribuição sindical veio para demonstrar quem realmente merece ficar no mercado e representar. Presidente, parece que o fim do imposto compulsório parece que descortinou aí. Tinha-se a ideia de que o imposto compulsório era para acomodação só de sindicatos de empregados, de trabalhadores, né? Mas aí veio a ver que os sindicatos do patronal também, os sindicatos de vários setores aí, estão reclamando também com o fim desse imposto. Os sindicatos vão ficar sem arrecadação, sem fundos e vão acabar. Até desmistificou também um pouco, porque parece que existe até um sindicato em São Paulo ainda ligado a empresas fabricantes de chapéu.
Olha que chapéu quase nem se usa mais, né? Deve ter pouquíssimas empresas. Verdade. Veja bem, aí o camarada diz, né? Mas hoje era no passado uma grande questão, era criar-se o sindicato. Você cria, você tem fundo e você tem o imposto compulsório, além das contribuições. Será que aí então, o fim do imposto demonstrou que o empresariado também estava acomodado, né? Nesses sindicatos aí que são montados aí, ó, né, em grande parte aí pelo Brasil. Esse fim desse imposto compulsório, você acha que vai revigorar os sindicatos? Vai chamá-los, aqueles sindicatos mais atuantes que vão de fato existir? Vão continuar aí na luta? Ou seja, vai acabar com a pelegagem também no lado patronal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E mais que revigorar, vai purificar. Porque vão ficar os sindicatos que realmente representam, porque eu não canso de falar, não é sindicato, é qualquer entidade. Você pagar R$1 para uma entidade que não te entrega nada é caro. Pagar R$1.000 para uma entidade que entrega serviço é barato. Então, vai purificar. Vão ficar os bons sindicatos, vão ficar os sindicatos representativos, os sindicatos que entenderem que acabou a contribuição compulsória. Precisamos prestar serviços. E os 29 que estão lá dentro da Federação do Comércio, mesmo aqueles que não me apoiaram, nós vamos ajudar a montar essa estrutura de demonstração de força e de serviço. Aqueles que não quiserem, infelizmente, vão caminhar para o fim dos sindicatos de representação. Aí os sindicatos ecléticos é que passam a representar. Mas foi positivo. É uma situação dolorida, mas uma situação que era necessária para poder moralizar e a gente realmente começar a identificar quem está fazendo bem feito e quem não faz. E quem não tiver condição, parece que o senhor tem uma proposta aí de agregar, né, algum local de trabalho aí que sirva a vários sindicatos para facilitar esses que vão faltar recursos agora de imediato. Isso, nós queremos estabelecer até, hoje foi o primeiro dia de trabalho, mas já reuni com a arquiteta, já estamos identificando um espaço para poder acomodar esses sindicatos com maior dificuldade. Mas acomodar não é no sistema de paternalismo, não. Vai ficar aqui para sempre debaixo, não. Nós vamos acomodar, dar condições de pescar, vamos ensinar a pescar e vamos pedir para ele caminhar. E o sindicato vai só ter esse momento realmente de retaguarda no momento de dificuldade que ele está enfrentando. Mas eu penso que os sindicatos, pelo menos os que estão me apoiando, que hoje é em 16, aliás, até corrigindo, né? Nós fizemos a eleição do SESC-SENAC, já fizemos uma eleição com 20 sindicatos. Então, aquela eleição apertada de 15 já cresceu para 20. Eu calculo que os 29, logo vamos estar sentando todos juntos. Eles vão entender que mesmo essa ação aí não vai surtir efeito e nós vamos caminhar juntos, todos nós precisamos estar unidos. Eu ia até perguntar isso, essa dificuldade, se você está percebendo uma dificuldade nesse primeiro momento, já que a disputa foi tão acirrada, para fazer esses encaminhamentos agora, nesse início de gestão? Na realidade, os sindicatos que não participaram conosco, que não estão na nossa chapa, eles não participam das reuniões de diretoria, só se convidados. Então, aqueles que já estão aproximando, como esses outros 5, nós já vamos convidá-los para estar na nossa reunião de diretoria. Então, não teremos dificuldade de gestão, pensando assim, vou reunir e vai ter lá sempre 14 opositores criando problema. Não participarão. Participará exclusivamente a diretoria eleita, mas nós estaremos convidando todo aquele que quiser somar a nós, inclusive todos os outros 14. Olha só uma pergunta de um xará seu, o Marcelo Moura. Parabenizo pela vitória. E qual o posicionamento da FEComércio em relação às mudanças recentes do Simples Nacional, com reflexo na política fiscal de Goiás? Até seria interessante explicar essas mudanças também. As mudanças do Simples Nacional está colocando vamos dizer assim, mais carga tributária em cima das empresas inclusas no Simples. Que são as micros, né? As micros. E, inclusive, há uma discussão muito forte sobre o DIFAL, né, que é a diferença de alíquota, que a Simples estavam fora desse processo e agora também estão respondendo por isso. Mas a gente está mantendo uma interlocução direto com a Secretaria da Fazenda, através do secretário Manuel Xavier, e nós estamos tratando caso a caso, cada segmento que tem algum tipo de demanda, e a gente conseguir comprovar através de estudos técnicos que aquele segmento não tem condições de estar dentro do DIFAL, exemplo, as franquias, o que não tem como, porque o DIFAL ele favorece a compra do insumo e da mercadoria em Goiás mesmo. Mas uma franquia é obrigada a comprar de fora da franqueadora. Então essas estão de fora. E assim segmento a segmento. Mas, Marcelo, meu xará, nós estamos lá na federação e vamos levantar a bandeira da defesa da microempresa. Até porque 90%
das atividades empresariais em Goiás, ou mais até de 90, falo assim 99, é de atividade de microempresa. Se nós não defendermos elas, vamos acabar a nossa atividade empresarial. Uma pergunta que é quase impossível de não fazer, né? É a questão política. Desde, assim, lá atrás, quando houve uma disputa na CIEG e tudo, você é acusado também pelos seus adversários de você ser aliado ao ex-governador Marconi Perillo, né? E que isso teria sido trazido para agora. Você trouxe isso agora para essa disputa. Como é que você... A sua vitória foi uma vitória do grupo marconista na FEComércio? É a coisa mais engraçada, né? Quem não gosta do Marconi fala que eu sou marconista. E os marconistas, alguns, né, dizem que eu não sou marconista, sou caiadista. Eu estou brincando. O senhor é o quê? Eu sou empresário. Eu preciso circular bem com os poderes estabelecidos. E hoje, como presidente da Federação do Comércio, aí que eu sou mais apolítico ainda. Aí você falar qual a preferência do Marcelo, aí é outro detalhe. Mas como líder classista, por exemplo, na nossa posse, quem compareceu foi o Caiado. O Marconi e o Zé Hélito e o Daniel tinham compromissos, não puderam ir, mandaram representantes. Mas quem estava lá é Caiado. Aí o pessoal do Marconi, hoje eu recebi a ligação de um amigão meu, falou, estão falando. Eu falei, mas eu não tenho culpa se ele não teve condições de comparecer. Me avisou, me ligou, justificou, está mais do que explicado o não comparecimento. Mas aí fica essa dúvida, o que o Marcelo é? Eu sou uma pessoa, para você ter uma ideia, o segundo vice-presidente da Federação do Comércio, o Ademildo Godoy, do Sindipit Dog, é da executiva do PT. Meu amigo pessoal, amigo do peito. Tenho relacionamento com vários amigos do PT, como tem Silvio Fernandes, meu grande amigo do DEM, e como tem com Marconi Perillo também, que é do PSDB. Eu não tenho graças a Deus, eu não tenho o estigma de ser partidário. A eleição não teve um carimbo político, então? De jeito nenhum. Se tivesse, eu acho que eu teria sido eleito 29-0, né? Se o governador Marconi, à época, tivesse entrado na parada, eu tenho certeza que ele teria virado vários votos a meu favor. Mas há muitos anos, já que a gente vê a atitude do governador Marconi Perillo como um estadista, ele não tem entrado em eleição de entidade, né? E eu respeito isso dele. Fiz uma visita a ele, me apresentei como candidato, mostrei para ele, deixei uma cópia da lista dos 17 assinaturas que eu tinha. Falei, governador, se o senhor for eleito, eu gostaria de ter uma parceria com o senhor. Aí ele falou, talvez eu não seja mais governador, talvez seja o Zé Hélito. Ele já estava dando um sinal de candidatura ao Senado. Mas estou à sua disposição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem institucional, então, ao presidente da FEComércio. Os planos de governo, os projetos de governo, pelo menos até agora o que vocês sabem, Daniel Vilela, Ronaldo Caiado e José Hélito, qual que agrada mais o segmento do comércio em Goiás? Enzo, infelizmente nós não tivemos acesso ainda. Eles não, se tem plano de governo, eu particularmente não tive acesso a esses planos. O que nós temos discutido com todos eles, até porque com todos eles a gente tem bom relacionamento, é que a gente quer participar principalmente via CODES, e CODES é uma instituição supra-entidade, né, que ele agrega a todos nós. A gente quer discutir até com o apoio do CODES e com as entidades que lá compõem, o plano de governo de todos eles. Nós vamos estar defendendo a bandeira daquele que, junto conosco, com uma eleição municipal, fizer um compromisso com aqueles programas que a gente defende para a cidade, para o Estado. Agora, eu queria só falar um assunto que eu acho importante. O que a gente defende é emprego. Se a gente conseguir gerar emprego no estado de Goiás, todas as outras demandas começam a ser resolvidas. Que com emprego, a geração de renda, com geração de renda, a consumo, a pagamento de impostos. Toda a cadeia ganha. A gente gera novas indústrias, gera mais emprego e é um círculo virtuoso. E quando você começa a criar esse círculo virtuoso, o pai de família desempregado consegue pôr um filho dele na escola, consegue dar assistência em casa, aí você diminui a criminalidade, você melhora a saúde pública, você melhora tudo.
Então nós precisamos dar emprego nesse estado. E as empresas ganham mais também, é lógico. Todos nós estamos aqui para isso. A empresa foi feita para ter lucro. O dia que a gente deixar de ter lucro, a gente fecha. Pois é, Malu, você me permite chamar um intervalo e eu abro o próximo bloco com você. Nós temos que ir para mais um intervalo. Hoje nós estamos recebendo o novo presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Você, telespectador, pode fazer a sua pergunta. Olha o número do WhatsApp, 996-734567. Voltamos em instantes.